Olá, eu sou César Barbosa e hoje irei falar sobre Públio Vigílio Marão. Ele nasceu em Mantua em 15 de outubro de 70 a.C. e morreu em 21 de setembro de 19 a.C. Existe esta obra aqui de Hermann Broch, A Morte de Vigílio. É uma obra de ficção onde Hermann Broch narra as últimas horas do grande poeta romano. Vigílio, ele é considerado o pai do Ocidente. Ele, inclusive, é conhecido como o pai do Ocidente. Ele é o maior poeta latino, apesar de não ser o maior poeta. O soberano é Homero. No entanto, Vigílio é mais próximo de nós latinos. E Vigílio, ele ocupa ali a sala onde estão Homero, Dante Alighieri, Luís Vaz de Camões, os mais nobres poetas, principalmente os autores de epopeias heróicas. Apesar da comédia, a Divina Comédia de Dante ser um pouco diferente das demais obras. Mas realmente Vigílio é um grande poeta e ele virou ou ficou conhecido como o pai do Ocidente, pois Vigílio, por meio de sua obra, a Eneida, ele utilizou-se de filosofia do estoicismo, e esta filosofia do estoicismo, ela alicerçou a cultura do Ocidente para ser um terreno fértil para a ascensão do cristianismo. Não é à toa que o cristianismo, os seguidores da doutrina cristã, gostarem de Vigílio. E isto está em obras como a de Otto Maria Carpo. Leamos nós aqui esse trecho onde ele trata sobre isso na História da Literatura Universal. Com efeito, todos os séculos cristãos interpretaram a Écula 4 como profecia pagã do nascimento do Cristo. Compararam-se as viagens mediterrâneas de Enéas às do apóstolo Paulo, a fundação da urbis à da igreja. Lembrou-se a unificação do Império Romano por Augusto, o soberano de Vigílio, como condição indispensável da missão do cristianismo. A Idade Média não sabia explicar a profecia e o gênio de Vigílio, senão transformando em feiticeiro poderoso, em herói de inúmeras lendas. Em Dante, Vigílio já é representante da razão pagã, não batizada, mas naturaliter cristiana, e iluminando todo o mundo latino e católico. Chamaram a Vigílio pai do Ocidente. E não só a Eneida de Vigílio, como a Eneida, a Ilíada, a Eneida de Vigílio, a Ilíada e a Odisseia de Homero, estas três obras monumentais da literatura universal, elas estão ligadas à doutrina cristã. Elas darão base à cultura ocidental para receber a doutrina cristã. Aqui leamos nós em Anatomia da Crítica, do crítico canadense Northrop Frye, onde ele trata sobre isso. A Eneida desenvolve o tema do retorno em um de renascimento, sendo o final em Nova Troia, o ponto de partida renovado e transformado pela busca do herói. A epopeia cristã leva os mesmos temas a um contexto arquétipico e mais amplo. A ação da Bíblia, do ponto de vista poético, inclui os temas das três grandes epopeias,
o tema da destruição e do cativeiro da cidade na Ilíada, o tema dos Nostos, ou retorno, na Odisseia, e o tema da construção da nova cidade na Eneida. A Nova Troia aqui é referência a Roma. Então, nós temos Dante, que Virgílio não é somente um guia intelectual e poético, mas também um guia espiritual. E Dante Alighieri personificou este personagem de Virgílio na Divina Comédia, como este guia espiritual, em sua passagem pelo inferno e pelo purgatório. Lemos nós o encontro de Virgílio com Dante, onde ele reconhece Virgílio como seu mestre. Diz-me, não homem fui um dia, e ambos os meus pais foram lombardos, e Mântua por pátria os conhecia. Nasci sob Júlio, embora em tempos tardos, vivi em Roma sobre o nobre Augusto. Na era dos deuses falsos e borjados, fui poeta e cantei daquele justo, filho de Anquises, que de Troia veio, quando o soberbo Ílion foi combusto. Mas por que volves ao ansioso enleio? Por que não vais ao deleitoso monte, que é razão da alegria e dela cheio? Serás tu, pois, Virgílio, aquela fonte de que tão grande rio em fala espume? Lhe respondi, baixando humilde a fronte. Ó dos outros poetas, honra e lume! Valham-me o grande estudo e o grande amor que me fez penetrar no teu volume. Pois tu és o meu mestre, o meu autor. És tu aquele só de quem tirei o belo estilo que me deu valor. Então, aqui, Dante Alighieri, no primeiro canto do Inferno, da Divina Comédia, ele diz que Virgílio é o seu grande mestre. E Virgílio tinha como tema central de sua obra, segundo Otto Maria Carpo, a utopia. Seria o amor nas bucólicas, o social nas geórgicas e a política na Eneida. A Eneida foi uma obra encomendada por Otávio Augusto. Otávio Augusto, imperador romano, logo após terminar a Guerra Civil, vencê-la em desfavor de Marco Antônio, encomenda esta obra a Virgílio. Virgílio, que era financiado por mecenas, ele e outros poetas, como Horácio, por exemplo, e ele já era famoso, né, porque ele já tinha escrito as bucólicas, as geórgicas. Ele já era famoso em Roma e ele recebe esta missão de escrever uma grande obra para Roma. Roma era uma cidade-estado que tinha dominado praticamente todo o mundo conhecido, do Ocidente ao Oriente. Então, Otávio Augusto, o imperador, ele queria uma obra para os romanos que representasse a grandiosidade deste império, assim como os gregos tinham a Ilíada e a Odisseia. E Virgílio, ele vai beber na Ilíada e na Odisseia para escrever esta obra. Inclusive, há inúmeras citações. A Eneida seria uma continuação da Ilíada e da Odisseia. Inclusive, aqui neste livro, ele explica mais detalhadamente a ação que envolve o cavalo de Troia.
A Eneida, esta obra que será o troféu da Pax Augusta, a Pax Romana conquistada por Otávio Augusto, este monumento da literatura universal que foi encomendado, inclusive a minha versão, minha edição é esta aqui, traduzida por Carlos Alberto Nunes, que ela é bilíngue, tem o original em latim e a versão em português que foi traduzida por Carlos Alberto Nunes. Então, na Eneida, nós temos um herói, Enéas, ele, o principal responsável pelo mito fundador de Roma. Roma, que tinha uma origem muito simples, de uma aldeia formada por aldeões de origem duvidosa, então não batia com a grandiosidade do Império Romano, e Augusto queria algo que representasse toda a grandiosidade romana. Então Virgílio vai buscar essa origem no povo troiano, em Enéas. Enéas, que é citado na Ilíada por mais de uma vez, que seria responsável por fundar uma cidade. Então, apesar de Enéas ter fundado uma cidade na Península Itálica, ele não é o fundador de Roma, e sim seus descendentes, que seria Rômulo. Ele fundaria Lavínio, o seu filho Ascânio fundaria Alba Longa, e de Alba Longa sairia Rômulo, que seria o fundador de Roma. Este mito da fundação de Roma, ele é tão forte que ele eclipsa a verdadeira origem de Roma. Roma, que surgiu por volta do século 8 a.C., de uma simples aldeia, a virar um dos maiores impérios de toda a humanidade, de todo o tempo. Roma, que seria a capital do poder secular e do poder espiritual. Virgílio, com seu estoicismo, ele prepara, por meio da Eneida, o terreno fértil para o crescimento do cristianismo. E isso, lá na frente, o cristianismo, inicialmente perseguido pelos romanos, ele será autorizado por Constantino, o culto, e depois vai advirar a religião oficial do Império Romano. E como o império era vasto, o cristianismo chegou a muitos lugares. Então, o nosso Enéas, o Enéas de Virgílio, ele era um herói muito diferente do Aquiles da Ilíada. Aquiles era um guerreiro sem piedade, só pensava nele. Já Enéas, ele pensa na coletividade, ele é o representante da sobrevivência do povo troiano. Em Enéas nós temos deveres, pátria, família. Ele é um homem piedoso, ele sempre busca o que é melhor, sempre está pensando em terceiros, no povo e no todo, e na sua missão de fundar esta cidade, de assentar habitação para os troianos. Então, Enéas, ele foge até um pouco dessa ideia de herói que nós temos, como é vista em Aquiles. Ele vai dar essa nobreza ao povo romano, um povo belicoso, um povo de conquista, um povo que levantará a bandeira de Marte.